Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Declarações de Bolsonaro na Avenida Paulista serão usadas contra ele pela PF, de site. Poucos dias após sua oitiva em silêncio à frente da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro subiu ao trio elétrico na Avenida Paulista, proferindo palavras amenas, mas que mesmo assim que podem intensificar suas complicações judiciais. A declaração, percebida como um reconhecimento tácito de sua ciência sobre um documento controverso conhecido como Minuta do Golpe, foi destacada pela colunista Malu Gaspar do Globo. Este documento, encontrado na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, em janeiro de 2023, delineava a instauração de um estado de defesa no TSE, visando a preservação ou pronto restabelecimento da lisura do processo eleitoral presidencial de 2022. Supostamente propunha uma intervenção para alterar a decisão das eleições, favorecendo Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva. Diante da multidão, Bolsonaro arguiu: agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição, tenha santa paciência. Golpe usando a Constituição, enfatizando a legalidade de suas ações. A fala do ex-presidente foi interpretada pelos investigadores como uma admissão da existência da minuta, o que, segundo fontes, será incluído no inquérito da Polícia Federal. O que é destaque agora, João Vitor Teófilo? Bom, dando uma olhadinha aqui na página do jornal O Globo. O destaque. O destaque é Malu Gaspar: a fala de Bolsonaro na Paulista será usada pela Polícia Federal como evidência de minuta do golpe. Para investigadores, ao se explicar, o ex-presidente admitiu ter tido acesso ao documento. Essa é a matéria de capa. Estão pegando a fala do Bolsonaro para usar contra ele. Esse é o Globo. Agora quem mais? O portal UOL, fazendo um destaque aqui a respeito das câmeras corporais dos policiais militares. Ah, não está falando do evento de ontem. Tem um quadrinho lá embaixo dizendo o seguinte, que a polícia avalia que o discurso de Bolsonaro em ato reforça a apuração sobre a tentativa de golpe, mas está escondidinho ali. Na mesma linha da Malu Gaspar do Globo. Quem mais, João? Depois a Jovem Pan não falando sobre isso, está falando sobre futebol, alguma coisa. Está falando sobre o prejuízo da Americanas. Ah, prejuízo da... A Jovem Pan... Velha Pan, falando sobre o quê? Prejuízo das lojas americanas. Não está falando sobre o evento de ontem? Não. Também ela não deve ter acompanhado, porque foi na Avenida Paulista, né? Ela não deve ter visto, né? Falou sobre... Ontem transmitiu futebol, a Jovem Pan. Pois não, quem mais? Dando uma olhada aqui na Folha de São Paulo, o destaque: a Polícia Federal avalia também que o discurso de Bolsonaro em ato na Paulista reforça a apuração sobre o golpe. E para fechar, o Estadão, não dando destaque para isso, mas falando sobre a criminalidade e a relação disso com os negócios no Brasil, mas tem um recortezinho ali no canto da Eliane Catanhete, do Estadão, também dizendo o seguinte, que Lula precisa entender o recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide país. O Estadão, olha, eu reforço que o Estadão ontem foi o único veículo que ligou para o doutor Eduardo Borgão, para ouvi-lo sobre a questão envolvendo o Sérgio Tavares. O único. Muito bem. Macon, querido, bom dia. Seja bem-vindo num dia bastante importante para nós, numa audiência espetacular por aqui, Macon. E eu fiz questão de te chamar para te ouvir sobre as tuas impressões diante do que vimos e acompanhamos ontem na Paulista. Macon, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia aos ouvintes. Pois é, eu, quando consigo, sempre acompanho aí o programa e já tenho uma audiência sempre muito grande, mas hoje realmente me chamou a atenção. Estávamos próximos de 40 mil espectadores no YouTube e tenho certeza que mais alguns milhares nas rádios aí, né? Então, parabéns, Pitoli. Obrigado. Sempre me lembro da tua cara de velório, o dia que a Jovem Pan quebrou o contrato aí contigo e eu disse, né, que tu ia cair pra cima. E... eu costumo não errar muito, né? E tava certo, né? Na mosca. Aí se destacando no cenário nacional. Ontem na Paulista, muitas pessoas me disseram: te acompanho lá com o Pitoli, lá na Auriverde, tá? Eu disse, que bacana. Enfim, a gente vê que a audiência é muito qualificada. Sobre as manchetes, Pitoli, acho que bem esperado, né? O consórcio, ele recebe para isso. E aí a gente tem que entender também que a velha imprensa, ela sobrevive hoje muito mais de recurso público, né, oriundo dos impostos das pessoas, do que propriamente de merchandising, até porque hoje é muito mais vantajoso
as empresas investirem em empresas que falam a verdade, como é o caso aqui da Auriverde, e as empresas também não querem estar ligadas a meios de comunicação que mentem, e todo mundo já sabe que mentem. Então eu acho que é bem natural. Sobre essa questão da Polícia Federal, Pitoli, eu não sei se eles ouviram o mesmo discurso que eu, mas o Bolsonaro basicamente explicou que para dar um golpe não daria para fazer do jeito que eles estavam fazendo, ou seja, uma minuta sobre um estado de sítio precisaria passar pelo Congresso, ou seja, não existe golpe quando o Congresso, eleito pelo sufrágio universal dos votos, ou seja, por 100% da população, elegeu seus representantes, e estes representantes que foi conferido a eles, né, a prerrogativa de decidir ou não, em caso de pedido no estado de sítio, decidirem pela procedência do pedido. Ou seja, no meu ponto de vista humilde, só reforça que não houve nenhuma tentativa de golpe nem nada assim. Mas é óbvio que no mundo que a gente vive hoje aqui no Brasil, as verdades elas são relativas, assim como a democracia que a gente vem vivendo, né, Pitoli? Quando a gente olha e percebe que um ex-presidente da República, né, que um governador de um estado, enfim, que qualquer pessoa que pegue um microfone na mão ou que fale com alguém hoje tenha medo do que vai falar e do que isso vai trazer de repercussão jurídica para essa pessoa, a gente já não pode afirmar que o Brasil vive em um estado democrático. Afinal, a gente está muito próximo a regimes como, por exemplo, o da Nicarágua e da Venezuela, onde se alguém se manifesta contra o governo ou faz qualquer afirmação que coloque em dúvida o processo eleitoral ou qualquer coisa nesse sentido, acaba sendo preso, processado e muitas vezes acaba assumindo, né, como já aconteceu na Venezuela. Então, vamos parar de viver nessa fantasia que nós estamos no Estado democrático, pois nós não estamos. Quando nós tivermos liberdade, Pitoli, como é na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou em qualquer civilização evoluída desse mundo, poder falar o que a gente pensa, aí sim, aí a gente vai voltar a estar no Estado democrático. Até lá, aquela censura, lembra da Carmen Lúcia, que era por quanto? 48 horas, 72 horas, ela é ad eternum, né? Então a gente não vê perspectiva no horizonte. Sobre a manifestação de ontem, eu acho que independente dos números que alguns tentam colocar as imagens, hoje com imagens a gente tem muito mais percepção do que realmente foi. Eu te confesso, Pitoli, que nunca tinha visto tanta gente, assim, o chamado mar de gente, né, que a gente, o olho não consegue ver o fim, e aí eu peguei a câmera do iPhone e tentei aproximar para ver o fim, e a gente lá no fundinho via bandeirinha, sabe, Pitoli, muito bacana. E uma coisa que não aparece nas imagens, mas que tu que é de São Paulo sabe muito mais do que eu, é as ruas vicinais, né, as ruas que ficam ali do lado. Por exemplo, na rua que o Bolsonaro estava, né, que o caminhão estava estacionado, olha, facilmente quando eu desci lá tinha 30 mil pessoas estacionadas lá, olhando de um dos lados, não do outro, só de um. Então eu que tenho um pouco de noção, que vou bastante em jogo de futebol, Pitoli, eu sei o que é 10 mil, 20 mil, 50 mil. E quando vem a imprensa aí e fala que não tinha sequer 100 mil pessoas, ou cerca de 100 mil, eu queria que a imprensa mostrasse como se colocaria dentro do Morumbi ou do Maracanã só parte daquelas pessoas que estavam lá, porque é a capacidade do estádio, né? Então, assim, muito lindo o ato, eu acho que é um momento marcante para o Brasil, que bom que eu pude ir, que eu pude estar representando as pessoas que em mim acreditaram no seu voto, confiaram no seu voto. Como brasileiro, me emocionei e foi um momento muito marcante na minha vida que eu nunca vou esquecer. Macon, vi ontem na fala do presidente Bolsonaro que a pauta do PL da anistia passa a ser algo caro para ele, presidente Bolsonaro. Você entende que dá para a gente começar a discutir como esse assunto merece? Né? Por que eu lhe digo isso, Macon? Eu tenho a sensação comigo que nós não vamos avançar se nós seguirmos com essa dívida junto a brasileiros inocentes. Sabe aquela situação, Macon? O cara acha que vai prosperar na vida devendo para quitandinha, devendo para o mercadinho, né, com aquele boletim em atraso. Ele acha que ele vai progredir. Não vai. Enquanto a gente não zerar essas questões, enquanto de fato a gente não passar régua em questões, né, que afetam a vida de milhares de brasileiros hoje. Macon, citei há pouco a história de um garoto que tentou tirar a própria vida, o pai preso. Veja, as famílias estão destruídas. Você entende que dá para começar a pensar no avanço dessa pauta do PL da anistia dentro do Congresso agora, transformando-se nessa pauta tão cara para o presidente Bolsonaro, Macon? Olha, eu acho que o presidente ontem ele fez um recorte, eu achei muito interessante, que ele falou sobre órfãos de pais vivos.
né? Ou seja, pessoas jovens, como tu mencionaste agora, Pitoli, que perderam contato com seus pais porque eles estão presos por crimes, na grande maioria das vezes, que sequer eles cometeram, né? Não, para tu ter uma ideia, Pitoli, aqui em Caxias do Sul, na minha cidade, nesse fim de semana, um morador de rua com passagens por 3 homicídios, ele tinha 3 homicídios, já foi condenado, estava na rua e matou a 4ª pessoa, o 4º trabalhador. Esse cara, ele estava na rua solto, enquanto a dona Jupira, tu deve lembrar dela também, Pitoli, pegou mais de 15 anos de cadeia, sem nenhuma prova. Aliás, a única prova que tinha contra ela era uma digital, numa garrafinha de água, não existiam imagens, não existiam testemunhas, não existia absolutamente nada, apenas uma digital. Eu acredito, inclusive, que em um futuro não muito distante, eu tenho essa esperança, né, que essas condenações sejam todas revogadas, afinal, elas ferem drasticamente o processo legal, né? São pessoas que não têm sequer foro privilegiado, não tem como recorrer dessas ações, inclusive as ações movidas pelo ministro Alexandre de Moraes, onde ele é vítima, é acusador, é julgador também em qualquer processo legal. A pessoa que está começando aí num curso de direito sabe que isso não poderia acontecer. Sobre a anistia, a gente tem um cenário difuso na Câmara dos Deputados. Vou falar sobre a Câmara dos Deputados, que tu me permite, que é onde eu convivo. A gente tem 3 tipos de parlamentares lá. Os de esquerda, que são aqueles que defendem o Hamas, que acham que o terrorismo, que botar uma criança num forninho e matar ela queimada é tudo normal, e eles passam pano, mas eles acham que é terrorismo tu eventualmente estar dentro de um congresso sem nenhuma prova contra si, eles dizem que anistia não. Então esses a gente não pode esperar nada, e realmente é o que existe de pior na política. Aí existe o centro, que esse sim, eu acho que a manifestação de ontem pode ter um ponto positivo aí, porque esses políticos são os que têm medo de rua. Por que, Marcon, que eles têm medo de rua? Porque são os políticos fisiológicos, aqueles que gostam de fazer tudo nas sombras, né? Aqueles políticos, digamos, do republicano, sabe, Pitoli? Que é o partido mais conservador do Brasil e que tem nos seus quadros lá todos os parlamentares, basicamente, com exceção do Messias Donato e de uma menina que entrou agora do Maranhão, que votam tudo com o governo, né? Então, esses aí, eles têm medo da rua, porque eles sabem que o público deles pode estar ligado no que está acontecendo e cobrar. Então, eu acho que a manifestação do presidente Bolsonaro pode ajudar nesse sentido na questão da anistia. E aí a gente tem os políticos conservadores, Pitoli, aqueles como eu, que vão para a Paulista de queixo erguido, né, de cabeça erguida, onde as pessoas cumprimentam, e aí um político vendido de centro nunca vai saber o que é ter o respeito das pessoas, o amor pelas pessoas e a parabenização das pessoas pelo trabalho que tu faz. Então, no meu ponto de vista, o Brasil é dividido em três tipos de políticos, e a gente vai ver agora, essa semana no Congresso Nacional, como vai repercutir a questão das manifestações. Sebastião Coelho manda recado após manifestação na Paulista e diz que, se não adiantar, vamos paralisar o Brasil. Olha, nós estamos indo para um estado de rompimento. Não, nós já rompemos, gente. Vamos acabar com essa história, cuidado de que pode virar ditadura. Nós já somos, tecnicamente, uma ditadura, só não temos ainda as armas apontadas para nossas cabeças nas ruas, para dizer, nessa rua você não passa. Só isso que nós não temos, nós estamos vivendo uma ditadura. O nosso país hoje, Pitoli, e sim, ainda voltando para o Sérgio, esse ato, eu espero que ele dê uma grande repercussão na Europa, porque essa visão do Brasil de preservar a Amazônia, de coisa bonitinha, isso é uma visão de quem não vive aqui em nosso país. Então eu espero que tenha consequência. Por quê, Pitoli? Nós estamos vivendo hoje no nosso país um país que pode ser governado por 9 pessoas: o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e 6 ministros do Supremo, que é a maioria. Pronto, 9 pessoas dominando o país? Não pode. Quando eu vi um pedaço da entrevista do Marcon, até estive do lado dele ontem lá na Paulista, veja, é um absurdo, Pitoli, nós os eleitores, termos que fazer movimento para o deputado que nos representa, que recebeu a nossa procuração, tome a providência que é senso comum. Olha, se a partir de hoje, se as forças políticas e leis, as lideranças, os presidentes de partidos, que é quem conversa com, enfim, que tem as tratativas, né? Se eles não entenderam que tem que parar
já imediatamente com esse teatro que está sendo feito lá no Supremo Tribunal Federal, se eles não entenderem isso agora, Vitória, o próximo passo é o seguinte: serão manifestações em todas as cidades do país e, se não resolver, nós vamos para uma paralisação. Gente, eu sei do que estou falando. Eu tenho conversado com pessoas, não é? Então, se não houver uma resposta a esse anseio da coletividade, não temos outra saída a não ser uma paralisação. Aí depois vão dizer, olha, como os jornais você estava citando aí, teve 100 mil pessoas, não importa o número que vão dizer em relação ao Paulista. Verifica qualquer desses movimentos, que eu não vou citar o nome para não dar moral para o diabo, que vão para Paulista. O que a imprensa diz? 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Qualquer número que eles já deram até hoje, o movimento de ontem foi maior. Então, essa que é a realidade que tem que ser passada para frente, sabe, Pitoli? Eu estou agora maturando tudo isso que aconteceu ontem. Você sabe que eu não sou de falar muito, eu tenho uma rede social, mas eu tenho mantido uma posição de só falar quando tiver alguma coisa que eu acho que posso transmitir, né, Pitoli? Então eu estou analisando tudo que aconteceu e vou aguardar agora os passos esta semana. Se o Congresso, vamos nos reunir, não tem nada disso, Pitoli. Quando o Congresso Nacional quer fazer alguma coisa, faz em 2, 3 dias, Pitoli. Eu vivo em Brasília, você é jornalista, acompanha tudo isso, não é? Então eu espero agora o movimento de peça pelo Congresso Nacional. Se o Congresso não se mover, nós, o povo, vamos nos mover e vamos tomar as medidas que nós achamos que devemos tomar. Bolsonaro é retratado como o maior líder político pela imprensa internacional após ato na Avenida Paulista. O movimento pró-democracia, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que levou milhares à Avenida Paulista no domingo 25, ganhou destaque na imprensa global. Grandes veículos de comunicação ao redor do mundo cobriram a manifestação, onde Bolsonaro e seus aliados discutiram democracia, liberdade e futuras direções para o Brasil. O The Times de Israel apreciou a ação de Bolsonaro ao exibir a bandeira israelense no início do seu discurso, interpretando como uma firme rejeição às comparações de Lula entre as operações israelenses em Gaza e o Holocausto, realçando ainda a conexão entre Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, agradeceu o apoio a Israel, que foi visto durante a manifestação neste domingo. Katz deu declarações por meio das redes sociais nesta segunda-feira. No post, ele exibiu uma foto do protesto e voltou a citar Lula. Muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.